Fala pessoal, tudo bem? Sou Paulo Vitor Porto. Murilo Chatan, Lázaro do Carmo e mais um obcecado por negócios. Sempre, mais uma vez, agora também, a gente está trazendo pessoas que construíram. Eu estou falando aqui com um dos fundadores, afinal, foi ele, Murilo, e a esposa Esther, lá em 86, que fundaram a Ornari. Se você, principalmente da região sudeste, deve conhecer, eu digo porque quando eu falei que ia conversar com você, algumas pessoas, cada Ornari, cara, esses são gigantes. Porque aqui, ó, pega a minha colinha aqui, vocês têm 24 showrooms, 15 espalhados nas principais capitais brasileiras, tem 9 no exterior, ou seja, tem um processo de internacionalização, Estados Unidos, Dubai, mercados consagrados ou até mesmo inexplorados que vocês estão explorando. E esse bate-papo, Murilo, primeiro te agradecer de coração você estar aqui. Imagina, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Eu imagino como deve ser a correria aí do dia a dia, mas a gente quer falar para o público que construiu ou que está a fim de construir, entendeu como você fez isso. Tem muito acerto no caminho, tem muito erro no caminho, então fica à vontade aí para se apresentar, falar os grandes números aí do grupo. A Ornari, bom, na verdade a nossa história começa um pouquinho antes de 86, porque meu pai tinha uma loja de móveis populares. Eu me formei em engenharia e comecei uma outra loja que era parecida com a dele, que é também de móveis populares. Aí me casei com a Esther e nós construímos uma casa aqui na Granja Viana, perto aqui de você, não tão perto, mas... e nessa casa da Granja Viana, nós fizemos uma casa com um padrão mais alto, usando móveis de alto padrão. E aí começou a ideia de vender não os móveis populares que a gente vendia, mas vender móveis já com padrão mais elevado. E nós casamos e em 86 abrimos uma loja na Pedroso de Moraes. Já uma loja de cozinhas e armários, que antes a gente vendia de tudo, sofás, etc. Mas nós éramos revendedores de várias marcas na Pedroso de Moraes. E na Pedroso de Moraes começamos a entrar em contato com as construtoras, começamos a construir nossa marca, foi a primeira loja com o nome Ornari, e da Pedroso de Moraes nós começamos em outras lojas aqui em São Paulo, no Lar Center, nós abrimos, depois abrimos no D&D, depois abrimos na Gabriel Monteiro da Silva, e quando nós abrimos na Gabriel Monteiro da Silva, aí realmente a gente começou a ser uma marca mais respeitada. Porque foi na época que o Collor abriu os mercados. Se lembra que o carro não chegava? 92, eu acho, não é isso? 91, 92. Não me fala em data, porque eu não lembro data nenhuma, mas o Collor abriu o mercado, porque só tinha carroça aqui no Brasil, você lembra disso? Lembro disso. E aí ele começou, aí abriram as importações. E quando as importações abriram, nós fomos para a Itália e nós fomos os primeiros a primeira empresa que trouxe ferragens importadas. Antigamente, não é nem da época de vocês, mas as gavetas não abriam porque não tinha corrediça. As portas não corriam. A porta, quando abria, soltava a dobradiça. Então, nós trouxemos essas ferragens importadas e aí começou a Ornari, na época, muito diferente das outras, porque a Ornari, a porta corria, a gaveta abria com corrediça, então foi todo esse... a marca começou a ser reconhecida como uma marca de alto padrão. E daí para frente, a gente foi evoluindo, desenvolvendo coleções, abrindo lojas, o pessoal que vinha de fora, vinha muita gente do Rio, vinha de outros lugares do Brasil, comprar em São Paulo. E aí nós abrimos uma loja em Brasília, começamos com Brasília, depois abrimos Rio de Janeiro, abrimos Salvador, começamos a abrir em outros estados, e hoje nós temos 15 lojas no Brasil, e vamos abrir mais algumas para o ano que vem. Vamos abrir Balneário Camboriú, João Pessoa, e também vamos abrir João Pessoa e mais um outro estado que eu não estou me lembrando agora. Mas foi esse o processo nacional, no mercado nacional. Que legal.
Me conta uma coisa, a Ornari hoje, ela vende que tipo de produto para casa? Tudo. Olha, hoje a Ornari vende todo o mobiliário fixo de uma casa. Você pegar um apartamento, virar ele ponta cabeça, tudo que não cair é Ornari, porque está preso na parede, ou está parafusado, é um gabinete. Então todo o mobiliário físico, painéis, portas, gabinetes, cozinha, armários, toda essa parte, estantes, tudo isso a gente vende. Que legal. Que legal. E me fala um pouquinho. Começou na família, começou no pai, depois você teve uma marca sua, depois foi para a Ornari. Eu nunca fui sócio do meu pai. Sim. Eu simplesmente abri no início a minha loja de móveis populares, eu comecei nos populares, usando os fornecedores dele. Sim. Aí era outro nome, não era Ornari. Aí quando eu me casei com a Esther, que a gente realmente fundou a Ornari, nós começamos com um padrão um pouco mais alto, mas em cozinhas e armários. Mas na época não tinha assim aquele padrão super alto como existe hoje. Então hoje o Brasil é um produtor muito importante e tem grandes empresas que produzem os modulados, e a gente nem se encaixa muito nisso, porque o nosso produto é muito boutique, é muito sobre medida. Então a nossa fábrica, na verdade, é uma boutique que produz esse tipo de produto que a gente está conversando. A internacionalização começou quando? E por onde? A internacionalização... E por quê, né? Por quê? Bom, tudo começa meio que sem querer, né? As coisas começam, não tem um planejamento. Mesmo no Brasil, eu sou formado em engenharia, minha mulher também, meus filhos também são engenheiros, a família a gente não tem tanta imaginação, todo mundo sai engenheiro. E aí, eu era um empresário, era executivo na área de vendas, e como meu pai tinha esse negócio, a gente começou como um prolongamento. Depois a Esther, que também é engenheira química, e aí nós começamos a Ornari e começamos a desenvolver sempre ela mais ligado na área de marketing, relacionamento, e eu na área de produto e gestão do negócio. E aí fomos abrindo as lojas, fomos abrindo as franquias, e hoje a gente tem franquia em quase todos os estados aqui do Brasil. E sempre a gente tem um processo de expansão. Nossas lojas, têm uma curiosidade, elas são lojas fechadas. Então quando você vai, por exemplo, a Cuiabá, nossa loja é num prédio comercial. É uma loja montada dentro de um escritório, uma loja completa, como se fosse uma loja de rua, mas nós atendemos hora marcada, a gente atende os principais arquitetos da cidade, que o nosso objetivo é vender para o mercado de alto padrão. Por isso não adiantava na época abrir essas lojas de rua, que acaba confundindo um pouco o consumidor. Murilo, eu já fiz alguns projetos para o segmento como consultor e me tira uma dúvida, até para deixar claro também para quem está acompanhando a gente, porque o teu segmento ele tem um grande tomador de decisão, que é o cliente, todos nós temos, mas o teu segmento também tem um grande influenciador. Lá atrás, quando você começou, para abrir o mercado, para começar a ganhar o coração dos primeiros clientes e esses influenciadores, principalmente, eu acredito que seja o arquiteto, né? Porque o cliente, ele não chega... Vamos lá. Tá bom que, como você falou, não era alto padrão lá no começo, mas já era algo personalizável, já era uma coisa diferente do mercado da época, que eu imagino que tinha o cliente e tinha a pessoa que montava o projeto, se era interno ou não. Então, como é que foi conquistar o mercado? Você apostou primeiro em quem? No cliente ou no influenciador, que é o arquiteto? Ou ele não era tão forte lá atrás? Como é que era isso? Desde o começo do Ornari, nós sempre trabalhamos com os arquitetos, com influenciadores. Porque um cliente, ele é leigo. No nível do nosso projeto, é muito difícil ele fazer todas as escolhas. Escolher cor, acabamento, layout. Então, o arquiteto, o cliente final precisa do arquiteto. Então, o nosso foco de trabalho sempre foi o arquiteto. E aí, lógico, com o tempo, você fica mais conhecido e aí o cliente também quer escolher Ornari, porque ele vai fazer para o filho, vai fazer uma outra casa. Então, ele acaba optando pela Ornari, mas
sempre o nosso foco de trabalho é mais fácil trabalhar o arquiteto, porque é um público menor, e como o nosso produto é um produto muito customizado e é um produto de alto padrão, a gente tem um nicho de mercado que na ponta desse nicho são os arquitetos que influenciam. Então lá atrás, no final da década de 90, quando vocês começaram, então o arquiteto ele já tinha essa presença. Já. E vocês hoje, além do cliente já conhecer vocês, já pedir, né, já virou uma marca desejo, porque hoje vocês são uma marca desejo. Vocês têm as parcerias com os arquitetos, acredito que continue, mas o cliente já quer, né? Ele já quer, ele fala para o arquiteto, arquiteto, eu quero, faz o projeto, mas eu quero a Ornari. Já funciona assim, certo? Me tira uma dúvida, como foi esse processo de conquista? Como é que foi essa questão de conquista aqui? Porque eu vou perguntar como é que foi no Brasil, até para saber depois, nesse processo de internacionalização, se é algo que é parecido lá fora, esse mercado, se também é, ou não, Paulo Vitor, é outro bicho, é outra coisa. A gente teve que aprender muito. A gente sempre trabalhou os arquitetos, e aí como é que a gente conquista esse mercado? Você tem que ter um bom produto, e no nosso caso tem que ter um excelente pós-venda, porque cada cliente eu entrego, lógico que depende do pedido, mas você entrega 100, 200, 500, 1000 peças na casa do cliente desmontadas. Você tem que montar na casa do cliente, você não monta na fábrica. Então é muito importante o mercado ter confiança no teu produto, ou seja, tem que dar certo no final. É uma engenharia, é um Lego que tem que dar certo no final. E é um Lego que cada um tem uma medida e uma cor diferente. Então, nós sempre, desde o início, a gente sempre acreditou muito em design autoral. Então, a gente sempre fez questão de assinar os nossos produtos. E o nosso produto, eles têm ou um arquiteto, ou ele é desenvolvido pelo Estúdio Ornari, mas é um produto que, como ele é componível, na verdade, o arquiteto e o cliente participam do design na casa dele, porque ele escolhe os acabamentos. Personalizar para mim. Você é muito personalizado. Então, quer dizer, na verdade, o nosso desenho final, ele é compartilhado pela empresa, pelo arquiteto, pelo designer que nos ajudou, e também pelo arquiteto do cliente, pelo influenciador e pelo próprio cliente, que consegue ter uma personalização dentro da casa dele. Que legal. Primeira loja fora do Brasil. Primeira loja fora do Brasil não podia deixar de ser em Miami, né? Que Miami foi a nossa primeira loja. Primeiro, a nossa ideia era abrir revenda nos Estados Unidos. Então, eu fui para os Estados Unidos, visitei várias lojas de imóveis, querendo colocar o nosso produto. Aí o cara jogava os nossos armários lá para o canto, não tinha espaço, e misturava o produto com outros produtos. E, no final, nós locamos uma loja no Miami Design District. Foi a primeira loja. Que, na época, o Miami Design District não era nada, são 16 anos que nós estamos em Miami. E abrimos a loja, era um meio deserto, o Miami Design District. Hoje é uma potência, não sei se vocês conhecem a região, mas tem moda misturado, móveis, tem muita influência da Art Basel, que é um evento cultural que acontece no final do ano. Então, foi a primeira loja, e é muito difícil para uma empresa brasileira internacionalizar. É bem sofrido o processo, porque primeiro você tem que expatriar no início, aí vocês têm que expatriar os vendedores, os gerentes, aí eles não se acostumam, não se adaptam à região. Então e logo quando nós abrimos em Miami, foi aquela crise do real estate, que o mercado o mercado imobiliário deu um crash total, e a gente ficou com aquela crise logo nesse início, e depois de 3 ou 4 anos a loja começou a dar frutos,
sendo que os consumidores americanos já estão acostumados com o sul-americano que abre loja e fecha. Então eles faz um teste de 2, 3 anos para voltar a investir para ver se você realmente aguenta. E nós, hoje, Miami é uma loja maravilhosa, é uma loja que era nossa, agora nós nós vendemos a loja para o gestor, que era nosso gerente, que é o Cláudio, que está lá até hoje. Hoje ele é o dono do showroom. E está abrindo agora em Palm Beach também, vai ser a próxima loja nos Estados Unidos. E é um mercado que a Ornari domina, porque a gente está em todas as construtoras, todos os arquitetos conhecem a gente. Não só influenciadores, mas a gente trabalha muito construtora, que é a nossa linha de contract, que é fazer prédios, fazer condomínios. E Miami está muito, já é uma marca, é um player local, e a Ornari é muito forte e é reconhecida como uma marca de luxo nos Estados Unidos. Então, é o Brasil que exporta luxo, não é commodities. Muito legal. Então, isso é uma coisa importante. Uma pergunta só, rapidinho para completar aqui. Você falou que você demorou 4 anos para ter um resultado operacional na loja. Né? Porque a gente estava conversando aqui fora um pouco, e eu estava falando para ele que eu conheço dezenas de empresários brasileiros que abriram os Estados Unidos e voltaram. Abre, aí vê que está difícil, o mercado maduro, competição altíssima, um pouco de descrédito, aí volta. E o que ele acabou de dizer que é interessante, ele falou, olha, mercado muito difícil no começo, vinham testando a gente, o cara esperava para comprar e a loja ficou boa depois de 4 anos. Você teve de aguentar 4 anos tomando prejuízo para depois o negócio virar. Porque quando você abre o Brasil, as empresas do Brasil, elas não são internacionais. Poucas são internacionais. Então existe uma dificuldade natural nossa para você expandir. Nós conseguimos em Miami, depois de Miami nós fomos para Houston, de Miami nós fomos para Dallas. De Dallas a gente estava muito difícil arranjar parceiro, aí meu filho foi para Nova York e nós abrimos Nova York. Então quando a gente abriu Nova York, o meu filho Peter, que é o meu filho mais velho, ficou 4 anos, ele tocou a operação de Nova York, mas já abrimos Nova York e abrimos Los Angeles. E ele em Nova York já abriu Hamptons, abriu Brooklyn, que é do outro lado da ponte, e abriu Connecticut também. Então a gente fechou aquela região no entorno de Nova York com as nossas lojas, e hoje a gente faz feira, também tem a feira ICFF, que é em Nova York, que nós vamos para o 5º ano que nós estamos nessa feira. E aí o mercado, as pessoas começam a conhecer. Tanto é que às vezes você tem repórteres americanas que vão fazer reportagem. Não, porque a Ornari tem loja nos Estados Unidos inteiro. Quer dizer, é legal você ouvir isso. É muito legal. E me fala uma coisa, quantas lojas nos Estados Unidos hoje? Nós vamos para a nona. Nona loja. Muito loja, legal. Que é Palm Beach. Não fechou nenhuma? Nenhuma loja fechada. Isso é uma delícia de ouvir, né, Paulo? Nenhuma loja Você vai para o mercado maduro, altamente competitivo, difícil pra caramba, 9 lojas, nenhuma fechada. Eu estou curioso porque o que o Lázaro falou é justamente isso. Tem vários empresários internacionais, seja alimentação, seja serviço, seja produto, que tenta entrar no mercado americano, não consegue, por 2 motivos. Eu vou simplificar. Acha que é só replicar o que faz aqui, e às vezes o produto, o processo, a estratégia merece uma série de adaptações. Ou 2, às vezes adaptou, está adaptado, mas não tem a paciência para entrar, né? Bem ou mal. Poxa, é um mercado maduro, é um mercado consolidado, como foi dito aqui. Aí eu quero só insistir um pouco nessa pergunta que eu estou fazendo, que é o arquiteto. Foi parecido, teve que fazer alguma adaptação grande no termo de como entregar o modelo de negócio e quais são? E se sim, quais são as principais adaptações? A gente fala muito de cultura, sabe? E a gente fala que é um negócio que, se uma empresa tem sucesso, ela tem uma cultura de sucesso. Agora, quando você internacionaliza, você tem que adaptar a sua cultura, você tem que adaptar seu estilo. Como é que é isso? Conta. Eu imagino que só em gosto já deve mudar bastante. Eu imagino. Então essa parte de desenvolvimento deve mudar. Não sei, tô falando besteira. E a parte de estratégia mesmo, de como me relacionar.
Arquiteto lá tem o mesmo peso, acho que é até maior, né? Lá o arquiteto é algo que tem um poder gigantesco, né? Tem que pedir autorização, eu acho, às vezes, para mudar certas coisas dentro de um prédio, né? Para o arquiteto, tem uma coisa assim, né? Bom, na verdade, o produto é o mesmo. A gente não fez nenhuma adaptação no produto. Que bacana. Se você entrar numa loja de São Paulo e entrar numa loja em Los Angeles, é igual. O produto é igual, a loja é igual. As cores são iguais também. O pessoal gosta, o americano gosta do que o brasileiro gosta também. Quer dizer, não teve nenhuma adaptação de produto. Agora, tem que ter uma adaptação forte de cultura, porque ninguém te conhece, nenhum arquiteto te conhece, não acredita em você, nenhuma construtora. Então, é um trabalho de formiguinha que você tem que bater, tem que ter a pessoa certa, tem que ter o gestor certo da loja. Eu acho que o grande segredo no mercado dos Estados Unidos é você ter um gestor para cada showroom que você abre. Que é muito relacionamento de dono com o mercado. Então a gente conseguiu ter esses relacionamentos e conseguiu ter sucesso devido a esse relacionamento próximo que nós criamos em todas as cidades que nós abrimos. Então a loja, nossas lojas já têm 16, 17 anos em Miami, Dallas já tem 12 anos, então quer dizer, Miami já vai para mais de 5 anos, então vai amadurecendo o mercado e é muito parecido com o mercado brasileiro. Toda essa sistemática, a gente trabalha com os arquitetos, trabalha com as construtoras e cultura diferente. Como agir, quanto tempo você demora para dar um retorno, se adaptar com a língua também, que é muito difícil, porque você acaba expatriando muita gente. Cara, o funcionário chega lá e não fala inglês direito ainda, então ele tem que aprender o inglês, ele tem que se adaptar na cidade. Então, esse eu acho que é o ponto mais difícil, é essa adaptação da equipe. Porque, basicamente, a nossa equipe é uma equipe de brasileiros. Os brasileiros vão se unindo fora e vão formando uma comunidade paralela. Uma comunidade paralela. Não, mas não é só brasileiro, não. Você fala essa coisa de brasileiro, não é, não. Os italianos, você vai numa loja da Itália, é tudo italiano dentro da loja. Alemão é tudo alemão. Então, a gente tem funcionários americanos, tem funcionários sul-americanos, mas a base da nossa equipe é uma equipe de brasileiros mesclada com sul-americanos e com americanos também. E a gente também tem equipe de montagem lá, porque a gente monta lá. Então você imagina um trabalho que é você colocar tudo no container, mandar vender, produzir aqui, colocar tudo no container e tem que dar certo lá montagem. Em Los Angeles. Então é 100% produzido no Brasil? 100% Brasil. Entendi. Não tem produção fora do Brasil? Zero. É uma logística a montagem que tem que ser bem orquestrada. Então, esse outro aprendizado. Como que você condiciona, que caixa que você vai mandar, as primeiras entregas chegam meio quebradas, aí você tem que arrumar. Então são todas essas experiências que você tem de início que vão amadurecendo e aí vão sedimentando e você vai ganhando os mercados. E deixa eu fazer uma pergunta, porque assim, a sua empresa, toda empresa forte de sucesso, ela tem um DNA, obviamente. Você tem um DNA que deu certo e você está replicando esse DNA fora do Brasil. E vamos lá, tem um DNA que dá certo no time. Tem um DNA que dá certo no produto. Tanto que você replicou o produto, é o mesmo no Brasil e no mundo. Tem um DNA que você acredita no atendimento. Tanto que lá fora, talvez você tenha que levar essas pessoas para garantir que o DNA que você acredita aqui rode lá. Por isso que você falou. Leva a cultura. Expatria muitas pessoas. Então, esse DNA que eu quero chamar de, no jargão aqui da gestão, cultura organizacional, padrão de atendimento, modelo de negócio, pós-venda. A razão de expatriar pessoas é para isso, né? Manter o DNA que funciona no negócio. Aí sim, você traz pessoas locais, mas se você fizer o inverso, se você, não, vou abrir uma loja nos Estados Unidos. Ou seja, se você tentar conquistar Miami só com um americano, sem levar o seu DNA daqui para lá, através de pessoas,
talvez não teria dado certo. É Com isso? certeza não. Com certeza. Está certíssimo. O DNA tem que ser exportado. Então esse DNA, a gente tem um DNA de uma cultura muito forte de produto e a gente também tem uma gentileza muito grande no atendimento do nosso cliente final. E nós temos também um pós-venda muito bom. Então esse é a receita básica. Então eu não posso abrir loja com 2 investidores, senão eu já teria o dobro de lojas que a gente tem nos Estados Unidos. Eu quero investir no Ornari. Não adianta você investir no Ornari. Porque você vai abrir 10 lojas, coloca um monte de gestor que não entende nada da empresa, e o nosso negócio demora muito para ser compreendido. Que não é simples, é projeto, é produto. Antes do vendedor entrar, ele estuda um mês numa sala de aula, que a gente tem dentro da fábrica. Então, esse DNA, ele é uma dificuldade de expansão, mas, por outro lado, ele também é a chave de sucesso, porque é ele que a gente consegue replicar nas lojas que nós temos sucesso, justamente esse DNA. Isso é legal, e só entrar um pouco mais nesse assunto, porque quem está assistindo a gente agora, eu já vi vários processos de expansão fracassarem e, ao mesmo tempo, também vários que deram certo. Os que deram certo foram os que entenderam isso que você está falando. Os que deram errado foram os que não entenderam. Só entende que expansão é só expandir, realmente, é só replicar o modelo de gestão. Só não entende que expansão é basicamente um processo de colonização. Eu trago os meus para ir colonizando outros lugares. Por que eu estou falando isso? Porque isso muda totalmente como a gente forma a gente. Não é só formar a gente para cuidar das operações que eu já tenho aberta. É manter a cadeia de formação de pessoas, se eu estou no processo de expansão, ou seja, colonização, para essa galera que está sendo formada, eu sair espalhando. E quando eu fecho essa torneira, se eu estou em expansão, de montar as pessoas que vão colonizar lá fora, porque o pessoal às vezes acha que é só realmente abrir loja, replicar a receita. Vamos lá, restaurante, que eu vou dizer nomes, mas alguns casos de fracasso. O cara acha que é só ir lá, abrir a loja, replicar a fachada, replicar o cardápio, adaptar com certos gostos e rodar. Não, meu, cadê os seus colonizadores que vão replicar o DNA lá na ponta? E o cara não gastou tempo para replicar essas pessoas de base que vão ter lá que passar 1 ano, 2, 3, 4, ou até ficar lá, exatamente, até que aquilo seja replicado no momento, né? Isso é muito legal. Nós temos uma escolinha na Ornari. Nós contratamos arquitetos que nós chamamos de ATTs, assistente técnico trainee. Então, é o pessoal que faz orçamento. Então, nós já pegamos essa turma com inglês. Com inglês, já pensando, já na entrevista, a gente fala, olha, pessoal, você tem vários caminhos para seguir. Um deles é você ser expatriado para os Estados Unidos e para os países árabes ou para onde a gente for abrir um novo showroom. Então, a gente tem uma escolinha justamente para manter o nosso DNA. Então, muito desses ATTs, eles são donos de loja hoje. Então, no Rio de Janeiro, o dono era um orçamentista, Belo Horizonte era um orçamentista. Então, a gente vai desenvolvendo esse pessoal de dentro e vendedores que se tornaram donos de showroom também. E essa é a coisa mais gostosa, porque é aquele que começou do zero, que começou fazendo orçamento, que entende todo o processo e que teve um sucesso comercial pela vontade, pelo empreendedorismo deles, tanto ir aqui no Brasil, como também para o exterior. A maioria dos seus funcionários fizeram carreira com você? Tem a maioria... Não, tem gente também que entrou no negócio. Tem vários franqueados que entraram no negócio e que aprenderam, que a gente ensinou, que a gente começa a jogar junto e que depois eles vão sozinhos. Entendi. Deixa eu te fazer uma coisa. Você falou muito que seu foco principal está no pós-venda, no atendimento ao cliente, no carinho. Eu acho isso fundamental para você ter sucesso e para você ter recorrência de compra, né? Vou dar um exemplo que a minha mulher não me escute, né? Ela vai querer me matar, porque eu comprei essa casa aqui pronta, mas ela não tinha nada, não tinha nem um piso. Tive de botar tudo, não tinha tomada, não tinha um botão, não tinha nada. E quando a gente foi fazer marcenaria, a minha irmã tinha acabado de construir
e ela tinha trago um marceneiro de Minas para fazer marcenaria mesmo. Marcenaria, com madeira e tal. E ela me convenceu que era bacana isso, sabe? Que o móvel ia ficar pesado. Depois te conta a história das portas pesadas dos armários, que emperrou tudo de tão pesado que era, entendeu? E eu achei aquela história, falei, não é verdade, né? Pô, mais qualidade e tal. E ela falou comigo assim, tá, o cara vai fazer o negócio do jeito que a gente quer, ele é marceneiro de verdade, vai trazer a madeira mesmo. E depois a manutenção disso? Não, ele garantiu que vai fazer manutenção, fica tranquila. E o cara com a gente, né? Você fica comigo que eu vou cuidar de tudo. Meu móvel não quebra. Se quebrar, eu mando o funcionário meu sair de Minas e aí te atender. Foi uma catástrofe. Imagina. Foi uma catástrofe. Para conseguir um projeto, você promete tudo, hein? Rapaz, eu vou falar contigo o negócio, cara. O closet da minha mulher é tudo daquelas... É um quarto, né? Com aquelas portas de correr. Só que a porta é madeira maciça e ainda tem um espelho pregado nela. Pô, professor, precisa fazer cornária, né? Com certeza. E aí eu vou dizer um negócio pra você. Aquele negócio que corre lá, as corredias, que ele empenou tudo, aí troca, aí um peso quando o negócio começa a cair, que alguém mata. Foi uma catástrofe. E o pós-venda foi pior ainda, porque o cara veio uma vez da manutenção e depois desapareceu. Então me conta o seguinte, aí ela tá descendo aí, depois ela vai falar comigo. A execução foi um catástrofe e o pós-venda foi pior ainda. Pior ainda. Meu Jesus. O que é esse tipo de carinho que você dá no pós-venda? Se eu compro um móvel da Ornari, quanto tempo você me dá de atendimento? Como é que isso funciona? Porque eu acho isso super importante. Bom, a Ornari tem 36 anos de vida. Então a gente está aqui no mercado para ficar mais 36 no mínimo. A nossa filosofia não é... lógico que todo mundo quer ter lucro, e a gente tem lucro, mas nossa filosofia não é essa. Nossa filosofia é o negócio, não é o lucro. É a empresa e depois o lucro. Então a gente faz o nosso trabalho, sempre desenvolve o produto da melhor maneira possível, pensando em todos esses aspectos para não cair nenhuma porta na tua casa. E tem que ter uma equipe de montagem muito bem estruturada também. Então esse negócio, na verdade, é a nossa alma que está no negócio. Comprei seu móvel há 5 anos atrás. Essa casa aqui foi de 2016. Comprou a 5, comprou a 10, comprou você vai me dar manutenção. Comprou a 20 e a gente está lá. Isso é incrível. A gente está lá, sempre. Isso é uma promessa muito forte. Não é promessa, é realidade. É o que a gente faz todos os dias. Se cumpre muito forte, porque é difícil. Esse desabafo é bom, porque eu falo uma coisa, eu estou falando bastante, eu vou virar uma gralha de repetir, porque eu não entendo como é que as pessoas não compram o que prometem, né? Aí faz isso, promete para fechar o negócio, a execução é ruim, aí o pós-venda, pior ainda, pô, por que você acha? Lógico, é difícil você entender que você não está lá, porque você faz parte do time das pessoas que entregam o que promete. Por que você acha que hoje, o Lázaro está falando isso, eu compartilho desse sentimento, se eu trouxer todos os meus sócios e a torcida toda do Flamengo, todo mundo vai dizer, quando o assunto é obra, nossa, mãe. Quando o assunto é móveis, quando o assunto é essas prestações de serviços personalizadas que tem uma execução, a gente se treme tanto quando tem que fazer que você fica adiando, porque você sabe que vai ter um caos na terra. Por que isso acontece no mercado? Por que você acha isso? É falta de atenção, é incompetência, é burrice? O que é isso? Não, tem empresas que já são mais estruturadas. Que eu falei logo no início, eu entrego na tua obra 500, 600 painéis. Qualquer descuido da empresa, mesmo empresas já antigas, vai dar um problema sério na tua obra. Então nós temos que ter um rastreamento de peças dentro da fábrica muito sofisticado e tem que ter muita atenção, porque não é só um sofá que sai pronto da fábrica, são várias peças que são montadas na casa do cliente. Então, com o tempo, com todo esse tempo, a gente aprendeu a fazer isso de uma maneira consciente e aprendeu a fazer à distância, porque nós temos obra no México, que a gente vende para o México, nós temos obra do lado de Los Angeles, Califórnia, que é do outro lado do mundo. Então, quer dizer, se não fizer isso, a gente não conseguiria nem sobreviver, porque temos clientes importantes nos Estados Unidos
e tem que dar certo no final. Eu acho que é uma filosofia de atenção, de cuidado, de controle, de qualidade, de amadurecimento da empresa. Tudo isso leva a você ter uma cadeia de fornecimento completa e segura para o nosso cliente. Você também não acha que o cliente tem um pouco de culpa, não? Porque ele quer a coisa boa, bonita e barata, e não tem a coisa boa, bonita e barata, né? Às vezes ele quer o orçamento que ele quer pagar, mas o entregável que ele não vai conseguir. Ou seja, às vezes a gente força a barra, digo, o cliente, para querer contratar uma coisa que o cara não vai entregar. E aí ele não se sustenta, né? Tipo assim, como o Lázaro fala, quer comer filé, tem que pagar filé. Às vezes você está querendo uma entrega... Comer filé e pagar o catra, não vai dar. Você quer uma entrega do cara que ele não vai fazer, e aquela empresa... aí o mercado força a barra com o fornecedor. Isso acontece com as empresas pequenas, né? Porque com o Ornari, se você comprar, nós vamos te entregar. Então, se você pagar menos ou a mais, nós vamos entregar o que você comprou. Independe o quanto você está pagando. Nós vamos ter que... A gente vai honrar com o que está no pedido e com a qualidade que nós temos no showroom. É que muitas vezes o que você está se referindo é que você pega empresas menores, que têm às vezes problema de caixa. Aí ele vende e não consegue honrar, mas ele tem que pegar o teu dinheiro para manter. Ele está pegando o teu dinheiro para entregar a obra passada, né? Exatamente. Aí no nosso caso é diferente, porque a gente tem uma situação financeira muito forte também, quer dizer, a gente é bem estruturado e não precisa fazer essas loucuras. É uma empresa muito conservadora, no sentido que nós não arriscamos muito, tanto é que vocês têm vários negócios, meu negócio foi só esse, né? Então, quer dizer, eu estou há 37 anos no mesmo negócio, minha mulher também, meus filhos que são novos, um já está 10, outro já está 8. Então, quer dizer, é o nosso business, é esse. É um business familiar e é um business que a gente trata com muito carinho. Ótimo. Então, isso faz com que as pessoas confiem na nossa entrega. Deixa eu fazer uma pergunta mais da área comercial agora, voltando a explorar esse pedaço. Qual que é o ticket médio do Mornari hoje? O cliente, em média, você vende quanto? Acho que variam de 250 a 500 mil reais. É o ticket médio do Mornari? É um ticket médio importante para a realidade brasileira, isso é importante. Né? Aqui é uma casa que você compra todos os armários, sim, todas as cozinhas, estantes, painéis. Você compra um volume de fornecimento grande. Pesar mais um motivo para não falar perto da minha mulher. Eu também paguei caro a marcenaria de Minas. Pagou caro. Paguei caro demais a marcenaria de Minas. Olha, esse negócio, a qualidade até foi boa. O problema foi o pós-venda depois, que é complicado. Não teve pós-venda. É complicado. E aí, esse é um ponto fraco do mercado, né? O pós-venda, né? O pós-venda, porque um produto é um bem durável, que 10 anos a empresa tem que estar viva para te dar o pós-venda. Então, se der um vazamento na tua casa daqui a 10 anos, aquele marceneiro que você comprou tem que estar vivo ainda. Então, o tempo de vida dessa turma é menor. Então, muitas vezes você não tem pós-venda por causa disso. Outro ponto do lado comercial. Você falou do seu ticket médio, 250, 500 mil porque você compra uma casa, tá bom. Mas se eu for lá agora e falar assim, eu só quero o meu banheiro, a Ornari vende só o banheiro ou não? Vende. Eu quero só o meu lavabo. Você vai lá e também faz o lavabo. É difícil acontecer isso, né? É muito difícil, mas pode ser que aconteça. Porque pode ser que aconteça, às vezes um complemento. Mas normalmente a gente faz um projeto de uma casa inteira. A obra inteira. Normalmente, mas pode acontecer sem problema, a gente vende. Não tem um valor de pedido mínimo. É isso que eu ia perguntar. A gente vende. Era assim, o cara, poxa vida, eu tô a fim de refazer minha cozinha toda. Mas, putz, eu queria ter o seu, mas não vou fazer a casa inteira porque ela tá feita. Não. Quero só fazer a cozinha. Lógico. Aí o cara faz a cozinha na Ornari. Faz a cozinha hoje, amanhã ele faz os armários. Aí ele troca os armários. A gente tem tempo para esperar, não tem problema. E, cara, e agora, olhando para frente, né? Aquela coisa, eu sempre falo isso, vou falar de novo. Até porque foi o papo de hoje, você falou de sucessão, e a gente estava no outro papo que o cara vendeu o negócio. E eu sempre falo, vou falar de novo aqui, tem 3 destinos para uma empresa. Ela ser vendida, ou ela ser herdada, participar de uma sucessão. Ou ela quebrar no meio do caminho, né? Deixar de existir. Aí você falou que seus filhos já estão entrando no negócio, já iniciou um processo de sucessão.
O que é que você enxerga para esse plano aí? Não vou dizer de mais 36, que é muito longo, mas o que é que você acha que a Ornari falta conquistar ou que ela pode conquistar? Os herdeiros são muito importantes nesse processo. Eu tenho 2 filhos, o Peter e o Stefan. O Peter, ele trabalhou na Ornari, aí ele foi para os Estados Unidos, ficou 4 anos lá. Ele voltou e foi o Stefan. O Stefan mora nos Estados Unidos hoje. Já está há 2 anos nos Estados Unidos. Então, ambos tiveram uma experiência internacional bastante robusta. Então, eles estão muito preparados para assumir, tanto é que a minha função é mais estratégica hoje. Eu não levo a operação do dia a dia. E fora isso, nós temos diretores que os 2 também não conseguem levar a empresa inteira. Então, nós temos um diretor de operação, temos uma diretora financeira administrativa, que também fazem parte hoje da empresa, que é muito importante a gente deixar um time funcionando. Hoje eu me dedico mais a desenvolvimento de produto, e a Esther mais a relacionamento, mas se a gente tiver que viajar, tirar umas férias de 1 mês, não vai acontecer muita coisa. A empresa não sofre. Não sofre. Nós falamos mais cedo aqui, eu só sou competente, realmente competente, quando eu me torno desnecessário. Aí eu provo que eu sou competente, porque meu time está fazendo tudo sozinho. Eu acho que é muito importante você ser necessário, mesmo porque é importante você trabalhar. Eu acho que esse negócio de aposentadoria não existe. Então, só que é um trabalho diferente. Não é um trabalho que você precisa ficar mandando nas pessoas, tocando as coisas, abrindo, fechando, tendo responsabilidades diárias. Mas é um trabalho super bacana, porque você trabalha eu praticamente trabalho com o futuro da empresa, não trabalho com o presente. Então, desenvolvimento, uma loja nova, os franqueados novos, essa é a minha área de atuação hoje. E a gestão do dia a dia, que eu tenho diretores muito competentes. Então, quer dizer, eu não tenho esse trabalho de ficar corrigindo rota, porque as rotas é pessoal antigo, e é um pessoal que está muito adaptado, e um pessoal jovem, né? Porque fora os fundadores que são os velhos, o resto é tudo abaixo de 40 anos. Porque é bom trabalhar com essa molecada. Mas, Murilo, isso é muito bacana, porque por trás dessa fala simples, tem uma grande maturidade sua de abrir mão de controle. Entenda, você é o controlador da empresa, mas quando você delega a ponto de deixar as pessoas livres na autonomia, você abre mão de controle. O que eu quero dizer com isso? Porque tem muito empresário hoje que ele se sente, eu acho que orgulhoso de estar no caos, de ser o rei da boiada, o rei do gado, de estar tangendo o gado, porque o gado só vai para onde eu vou, depende de mim. E se eu saio, a empresa sofre. É claro, se você sair 6 meses do negócio, a empresa vai sentir alguma coisa. Afinal, parabéns, você tem uma função lá dentro, né? Se você sai e a empresa não sente nada na sua ausência, nada que eu digo assim, poxa, eu saí daqui e nada mudou. Passei 1 ano fora, nada mudou na empresa, porque você não tinha uma função real lá dentro. Você tem. Então, como é que é esse processo de dar autonomia para as pessoas? Porque você fundou a empresa, então assim, você mandava em tudo. Você chutava o escanteio, cabeceava, rezava a missa e tocava o sino. Então é um processo de maturidade muito grande para chegar nesse momento agora, 36 anos depois, dar autonomia para as pessoas e dizer que elas podem tocar. Nem sempre foi assim, né? Até porque, só para complementar aqui, o grande mal da empresa brasileira é o fundador ser um centralizador, porque aí quando ele morre, a empresa morre com ele. Esse é o grande mal de muitas empresas brasileiras. Porque o cara acha que é tudo ele, e aí não delega para ninguém, não faz uma sucessão familiar ou profissional, não monta plano de sucessão familiar ou profissional. Muitas das empresas, quando me chamam para pedir ajuda, é porque ela tem muito sucesso às vezes, ou ela está com muito problema. Mas fala, Lázaro, mas por que a diferença? Às vezes ela tem muito sucesso, mas ela não tem um plano de sucessão. E às vezes ela está com um problema tão grande financeiro, causado também pelo mesmo motivo. E fazer isso naturalmente é meio que uma missão. É verdade. Vamos lançar aqui, Lázaro, porque esse empreendedor, se você
Se você se viu nisso que a gente está falando, você é o empreendedor rei do gado. E, ó, se você está aqui vendo a gente, se você é rei do gado ou não, antes do Murilo responder, tá até aqui, tá gostando, né? Então já curtiu? Já tá seguindo aqui o nosso YouTube? Então, ó, aproveita, curte, compartilha, manda para outras pessoas. Vai que tem outro rei do gado aí que ainda não descobriu que ele tá tangendo a manada. Então, por favor, como é que foi esse processo? Olha, esse processo... Ou está sina ainda? É a sina de fundador, que o fundador ele começou chutando o tiro de meta e indo lá para cabecear. Então o fundador ele sempre fala na primeira pessoa, e é tudo ele, é ele que faz, é ele que acontece, e é um processo que você tem que compreender, e é meio dolorido isso, não é fácil não. A partir do momento que você controla tudo, que você tem que começar a sair do controle e entrar para a estratégia, é um caminho que você tem que seguir. E ainda mais trabalhando com a família, é um caminho que você tem que ter os seus autocontroles e você tem que entender que depois de uma certa idade, você tem que virar estratégico. Porque senão você não tem futuro na empresa, é o que você falou, Lázaro. Então, eu aconselho o pessoal que está escutando a gente, realmente, chega uma hora que para a tua empresa crescer, essa molecada tem mais energia, tem mais ideias, e eles vão tocar a empresa melhor que você tocava. Então, eu vejo isso hoje, eu vejo que o meu diretor de operação toca a empresa melhor que eu fazia. Os meus filhos tocam a parte comercial melhor do que eu fazia. Então, isso é bom. Né? Isso é ótimo. É bom, porque às vezes você fala, bom, mas podia ter feito isso, mas não fiz, mas no final, a empresa está aí, a gente está no mesmo barco, e essa meninada tem sucesso, e leva a empresa para outro patamar. Isso que é importante. Agora, se você estivesse sozinho, ainda fazendo todas essas funções, não ia dar certo, porque a tua energia não é mais para operação, é para o estratégico. Muito legal. Porque essa é uma grande dúvida, né, das pessoas. Até assim, qual é o momento de sair? Qual o momento de eu começar a preparar meu filho? Eu, Lázaro, tenho uma opinião própria. Eu passei muito por empresas familiares. Aqui e fora do Brasil, muitas empresas familiares. O plano de sucessão, na minha opinião, ele tem que ser o mais cedo possível. As pessoas, a gente tem que dar responsabilidade aos nossos herdeiros. O mais cedo possível. Porque tudo na vida é hábito. Trabalhar é hábito. Ter sucesso é hábito, deixar legado é hábito. Você tem que começar a exercitar as coisas boas. Se você deixa o herdeiro afastado de tudo muito tempo, quando você precisar dele, ele não está preparado. É verdade. Concorda com isso, Murilo? Como é que foi com você? Me dá um exemplo. Você falou que você tem 2 filhos lá dentro. Que idade eles têm e quando começaram? O Stefan tem 31, e o Peter tem 34. Eles começaram há 10 anos atrás, se formaram e começaram. Agora, tem fator sorte aí também, né? Porque os filhos, a gente teve muita sorte, porque os 2 filhos entraram no negócio sem forçação de barra e gostam do que eles fazem. E tem muita empresa que não tem essa sucessão, não teve essa sorte. Fora isso, a Ornari não é mais da família, da nossa família Jatá. A gente tem muitos sócios. Então, cada loja é um parceiro que tem o nome da Ornari na praça. Então, hoje, só com todos os parceiros de franquias, são vários sócios que a gente tem, que nós temos que manter um bom relacionamento com eles, e a gente tem esse bom relacionamento, e a empresa não é mais só tua, você tem que compartilhar ela para você crescer. Essa parte de sucessão, que também é super importante, nós tivemos esse prazer dos meninos trabalharem com a gente, e aí a gente ainda trabalha em família, com todas essas outras pessoas, executivos, que também estão fazendo parte da empresa, para que a gente tenha sucesso e o fundador tenha paz e saiba que a parte dele como executivo já foi. Então você tem que ir para o estratégico com o passar do tempo, o quanto antes possível. Concordo com você muito. O quanto antes possível, também acho. Eu vejo muitas vezes
A pessoa me chamar e falar assim, Lázaro, empresas que eu fui conselheiro, e a pessoa falar assim, olha, agora eu quero que o meu filho venha me ajudar aqui. Eu vou ver, ele já está com 30 e tantos anos, mas o que seu filho fez? Às vezes ele estudou, às vezes ele foi fazer intercâmbio, depois ele voltou e montou alguma coisinha para ele lá fora, e agora ele tem que pular para dentro de um negócio gigante. E a preparação. E as horas de voo. Que ele tem que captar. Né? E as horas de voo, aquela tal das 10 mil horas que todo grande profissional tem que ter. Aí eu acho assim, se puder, o quanto antes melhor, é uma opinião pessoal. E os meus nas férias, eles montavam móveis também. Muito legal isso. Nós tivemos aqui uma menina, a Dani Hestron, ela começou a trabalhar com o pai aos 17 anos, a empresa do pai dela fatura mais de 1 bilhão. Confecção de roupa. São 5 ou 6 marcas de roupa, fatura mais de 1 bilhão por ano. E ela começou aos 17 anos a trabalhar na empresa da família. Só que antes dos 17 anos, quando ela tinha 13, 14, 15, para ela ganhar um dinheirinho, ela ia final de ano, de Natal, trabalhar nas lojas do pai. O pai falava, ó, ganhar dinheiro no Natal, quer? Você está de férias. Vai ficar 15 dias atendendo clientes nas lojas. E ela ia com o maior prazer do mundo, que ela tinha alegria de ninguém nem saber que ela era filha do dono. E estava lá, lá trabalhando na loja, atendendo clientes das lojas do pai. E o pai dava para ela uma mesada gorda por causa daquilo, né? Porque ele queria incentivar ela. Acho que no fundo é o seguinte, eu pago o preço que ela quiser para fazer essa menina com 14, 15, 16 anos ficar dentro da loja. É um prazer para um pai. Um prazer para o pai. E hoje ela cresceu tanto que ela pegou e falou assim, agora eu quero voar voo solo. Ela montou a marca dela, né? E eu pergunto para ela, por que você quis seguir esse caminho? Ela falou, cara, foi meio intuitivo. Meu pai, ele me dava mesada e com 13, 14, 15 ele falava, ó, eu triplico se for para a loja. E ela no começo ia por dinheiro, mas aí depois ela começou a gostar do negócio. E depois ela ficou lá dentro como acionista, membro do conselho de família. Hoje na empresa do pai ela só é um membro do conselho de família, mas ela tem a marca dela. Que ela está seguindo com a marca dela do lado de fora, mas ela ainda conselheira ainda no negócio do pai. E ela está com 37 anos. Mas começou aos 17. Então ela tem 20 anos de jornada. E aí com 20 anos de jornada ela falou, está na hora de eu ter a minha. Ela resolveu sair. Ela empreendeu na empresa do pai para depois fazer a dela. Isso é um negócio fantástico. Tem um bate-papo dela aqui com a gente, né? É isso. Para quem quiser ver, Dani Hestron está aqui no Obcecado em Negócios, pode assistir no YouTube aí ela contando essa história toda. Bacana. Linda história. E ela ainda fala, eu podia ser uma dondoca? Filha de empresa que fatura bi, eu precisaria fazer o quê? Nada, meu pai nunca me obrigou. Só que eu acho que o Roberto, o pai dela, eu conheço ele, ele é um cara inteligentíssimo, ele não precisou brigar, ele foi envolvendo. Ele com carinho ele foi envolvendo a pessoa dentro do sistema e ela se apaixonou. Aquela coisa, o seu filho vai ser encantado por alguém, que seja você quem encante ele, né? É verdade. Tem a sorte também, viu? Porque, olha, tem os filhos que tiveram boa criação e tudo, mas o negócio não vai. Então tem que ter sorte. Esse pai do Roberto teve sorte também. Foi. A gente acha a história deles encantadoras também. Roberto também é um cara fantástico, começou do nada também, na década de 80 também. E a filha esteve aqui com a gente. Roberto, o próximo é você, hein? A Dani falou que você vinha. E ele foi no evento nosso, e na hora que eu olhei lá, falou, não acredito que você está no meu evento. Ele falou, é só porque é vocês mesmo, porque eu não saio de casa mais não. E ele é jovem também, não tem... Apesar dessa história toda, sei lá, 60 e poucos, entendeu? Mas, então sucessão tá bem encaminhada. Me conta uma outra coisa que você me deixou escapar aqui. Dubai? Tá nos planos? Dubai é o seguinte, nós temos uma loja em Dubai, já abrimos há 8 meses atrás, sucesso, Dubai, sucesso. Tem um prédio da Zaha Hadid, que é um prédio, 2 torres de vidro com uma bola de vidro no meio. Nós estamos no 7º andar. O showroom acho que vai fazer 1 ano agora. O pessoal adora o nosso produto. Dizem reportagens que é o showroom mais bonito de Dubai nesse segmento. Os arquitetos, a gente tem 2, a Charlize e a Karina, que fazem um trabalho maravilhoso lá. E nós estamos indo agora para a Arábia Saudita. Nós estamos indo para Riad. Devemos abrir no próximo ano Riad, que é um mercado maravilhoso, um mercado muito rico, né?
A Arábia Saudita ela está sendo reconstruída agora. Então as mulheres estão podendo sair entre elas para os restaurantes agora, né? Porque antes não podia, só podia sair com o pai, com o irmão, acompanhada. Agora elas vão nos restaurantes em 6, 7 amigas, uma mesa de mulheres nos restaurantes, coisa que não tinha há um tempo atrás. E eles estão construindo uma cidade nova que chama Neom, uma cidade de 170 quilômetros, tudo com cabos subterrâneos, uma cidade do futuro. Então é um país que agora tem um príncipe que tem os questionamentos políticos dele, mas ele está levando o país assim, para um nível de desenvolvimento que vai ser absurdo. Então é muito importante a gente estar em Riad com os próximos passos dos países árabes. E nós temos também Kuwait, que tem interessados em Kuwait, toda aquela área do Golfo, a gente está trabalhando para expandir os nossos negócios. E é muito gostoso trabalhar nos países árabes, muito satisfatório. E Murilo, então a receita de sucesso que deu para os Estados Unidos vai ser também para os países árabes, brasileiros expatriados para garantir o DNA, produtos internacionais, na verdade, unificados globalmente, replicando Brasil, Estados Unidos, é o mesmo produto lá. Mesma coisa. Legal. Mesma coisa. Que legal. Para você que está assistindo a gente, que às vezes fala o seguinte: o negócio é difícil, porque vender no Brasil está difícil. Você imagina vender o mesmo produto no Brasil, nos Estados Unidos, na Arábia Saudita, em Dubai, e manter padrão de qualidade e ter pós-venda em todos esses países. Agora isso é importante, né? Porque como eles conquistaram esse ativo de ser uma marca de desejo, e mais do que isso, saber muito bem como colocar esse produto brasileiro lá, realmente não precisa fazer adaptação de produto. Pode ser, tá, pessoal? Pode ser que o seu caso seja diferente. Pode ser que no seu mercado seja o inverso, né? Não vamos achar que é tabuada. Pode ser que no seu mercado, pelo contrário, tenha que fazer uma mega adaptação que não dá para colocar, entenda que eu vou falar, goela abaixo, o produto brasileiro, ou ter um produto único que seja, como é que chama? Sistemático e internacional. Só para não parecer que a receita do bolo, pessoal, infelizmente tem muita gente que quer pegar o que você fez e não adaptar para o meu caso. Eu quero copiar o que você fez achando que vai dar certo. E não é assim. Não, é que o nosso cliente, ele é internacional. Ele viaja muito. Então ele vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai para a Ásia. Então é um cara que ele circula muito. Então essa informação, ela se difunde. Então, o fato de você estar com uma loja lá em Dubai, mas ele já foi para Nova York. A tendência já está com ele, né? Em Nova York. Ele passa as férias na Europa. Então, por isso que, no nosso caso, você pode ter um produto internacional, mesmo a nível de cores. A gente colocou um pouquinho mais de dourado em Dubai, porque o mercado pediu, mas você entra numa loja de Dubai, você tem uma vista de Dubai inteira dentro da loja, acho muitíssimo bonito, mas o nosso cliente nos possibilita isso, por essa internacionalização. Ele tem esse perfil, né? Ele tem esse perfil. Às vezes um outro produto não vai ter esse perfil, porque é um produto mais regional. Mais local, tá certo. Mais local. Ou seja, pelo tipo de cliente que você tem, seu produto ele já nasce com possibilidade de internacionalizar. Já. Porque ele já é um cara, o seu cliente ele é tão exigente que ele conhece o mundo já é inteiro, internacional. E o produto já nasce com essa capacidade de internacionalizar. Muito bacana o ponto de vista desse. Porque realmente, se eu tenho uma fábrica de móveis planejados com um ticket médio de R$3.000 que só vende no Brasil, é um pouco difícil eu entender lá fora. É um pouco difícil me adaptar lá fora. Aí é muito regional, né? Aí passa a ser muito regional. Muito regional. E um outro ponto de curiosidade, vocês participam do Salão de Milão. Feiras, vocês investem bastante em feiras fora, não é isso? E não necessariamente dentro dos mercados que vocês atuam hoje.
O que é que está por trás dessa estratégia? Onde é que vocês estão com esses eventos? Bom, a gente faz Milão, Milão é a meca do design, né? Então, é a feira mais importante do mundo. A Itália, de forma geral, quando fala design, né, ela tem vários setores como um know-how muito grande, né? A Itália, depois do pós-guerra, que ela foi reconstruída, vários arquitetos se formaram e a Itália é um país que não precisa de tanta construção civil, porque ela está formada, é tudo histórico. Então, esses arquitetos se dedicaram muito ao design. E aí eles construíram bons arquitetos se dedicando ao design, se dedicando ao mobiliário, à moda. Eles fizeram esse lifestyle italiano que é muito forte. E essa feira, nós participamos em 2019, a primeira vez, depois teve pandemia, depois teve uma feira muito fraquinha, que foi para cobrir buraco. Agora, esse ano, a gente participou da Eurocutina, que é no pavilhão de cozinhas. Nós somos a primeira empresa a participar desse pavilhão. A gente teve muito sucesso esse ano. E o ano que vem, nós já estou trabalhando no stand e nos produtos. Nós vamos lançar produto ano que vem na Feira de Milão. Fazemos um jantar também para 400 pessoas, todos os arquitetos que vão para Milão. A gente convida para um jantar. Nós temos assessoria de imprensa internacional. Nosso objetivo é captar arquitetos, tanto reconhecer a marca para os Estados Unidos, para o Brasil, porque você fortifica a tua marca, os arquitetos que já são nossos parceiros enxergar a gente numa feira importante, com produto novo, também nos Emirados Árabes a mesma coisa, como captar novos parceiros e abrir novas lojas em novos países. Bacana. E o que falta, então? Não é o que falta. O que a Ornari você acha que ela pode conquistar nos próximos anos? Fora o mercado dos países árabes, que já está entrando, né? Já entrou. A gente está aberto para vários mercados. Então, o que a gente tem que fazer? Continuar nessa balada que a gente está, sempre tentando reduzir custos, otimizando o produto, deixando o produto muito comercial e abrir em outras, porque exportação é um mundo, né? A gente nem começou ainda. Tem que ter 30, 40 lojas fora, a gente ainda tem 9. Nós somos ainda principiantes no quesito exportação. E acho que o caminho que a gente tem é justamente seguir uma estrada aí de ter mais showrooms internacionais. Eu não sei se o Lázaro tem algumas caminhando aqui para a reta final. Eu tenho 2 perguntas aqui, Lázaro. Você tem alguma ainda? Mais uma para finalizar. Manda as 2 então. Pronto. Eu queria saber o seguinte, nessa trajetória, né, de sucesso, trajetória de sucesso, eu sei que tem altos e baixos. Olhando para onde vocês conquistaram, o que vocês conquistaram, quais foram as características ou as atitudes? Como é que você pode resumir de uma forma objetiva o que fez a Ornari ser a Ornari, ela chegar até aqui? Para quem está vendo a gente aqui poder se inspirar. Eu acho que a característica principal é não desistir, né? Porque a Ornari foi fundada na época do Sarney. Inflação de 80% ao mês. Aí nós passamos por vários governos, passamos agora pela pandemia também, que a pandemia para nós, apesar do desconforto que deu para todo mundo usar máscara, as mortes que tiveram nessa pandemia, mas todo mundo resolveu construir a casa de campo e reformar os apartamentos. Todo mundo estava olhando agora da porta para dentro de casa, né? Então as nossas vendas subiram muito na pandemia. Que bom, essa era uma pergunta minha. A gente conversou aqui mais cedo, eu falei, olha, o varejo de uma forma geral sofreu bastante com a pandemia. E como foi com você? Então você já está respondendo. A gente foi um sucesso a pandemia, não só para nós, né? Todo o mercado de construção civil, ele ficou muito aquecido nesse período de pandemia. Mas eu acho que a gente tem que ter um trabalho consistente e tem que ter uma perseverança muito forte para você vencer todas as dificuldades que aparecem no mercado, que são muitas, né? E cada dia tem uma dificuldade diferente, e essa perseverança faz com que a gente está sempre corrigindo os desvios e está sempre seguindo uma estrada definida
para que você não escorregue, e se escorrega, volta para o trilho de novo. A minha segunda pergunta é: o que é que você olha para trás e fala, putz, eu não deveria ter feito isso? Eu sei que o que a gente errou, a gente aprendeu. Mas se você pudesse aprender de outra forma, seria melhor. Quais foram as coisas que você olha para trás e isso aqui eu faria diferente? Tem alguma coisa? Bom, nessa trajetória a gente errou muita coisa, né? E corrigiu muita coisa. Então eu acho que todos esses erros foram parte de um aprendizado nosso. E eu não teria nada assim específico para te dizer que eu não faria isso ou aquilo. A gente errou, acertou muito, acertou mais que errou, porque por isso a gente está aqui até hoje, e aí no futuro também vai errar mais um monte de coisa, porque faz parte errar, né? E desde que você corrija, e esses erros, esses desacertos sempre são aprendizado, sempre é uma coisa que te fortifica, que você conhece os dois lados da história, o erro e depois o acerto, e tudo isso vai se incorporando à cultura da empresa. Olha, eu acho que agora é o seguinte, é parabenizar pela jornada, Obrigado. dizer que o negócio, assim, eu adorei, aprendi muito, e confesso que não fazia a menor ideia, eu só escutava o nome da marca, mas não fazia a menor ideia. Você precisa visitar a fábrica, né? Conhecer a fábrica. Pode convidar que eu vou. Eu sou obcecado por negócio, apaixonado por negócio, eu tenho certeza que se eu for lá eu vou aprender. Onde é que fica a fábrica? Fica em Cotia. Olha, quilômetros de São Paulo. Pertinho, então. Daqui é rapidinho. Pertinho. Nós vamos fazer o seguinte, né? Vamos trocar o WhatsApp depois, eu quero visitar sim. Vai sim. Com certeza, eu vou ficar feliz. Queria agradecer, são muito simpáticos, o pessoal de vocês, muito gentis também. Queria agradecer muito o convite, estar aqui com vocês. É uma honra participar aí. Obrigado. Dessa aposta de vocês, obcecado por negócios. E eu espero que vocês tenham muito sucesso. Bacana. Vocês estão no início aí de uma operação, e o que precisar, pode contar com a gente. A gente conta, vem cá, se a turma aí quiser achar a Ornari, como é que faz para encontrar a Ornari? Site, fácil, Instagram. É só entrar no site, Instagram. No site tem todos os endereços de todas as lojas. Qual é o Instagram da Ornari? O Instagram da Ornari é Ornari. O Instagram da Ornari qual que é? O Instagram da Ornari é Ornari Underline oficial. Oficial com 2 Fs. E o site, Ornari, já entra no site, já tem todos os endereços, toda a nossa rede de distribuição. É isso aí, turma. Mais um obcecado por negócios. Se quiser te encontrar, como é que faz? Vamos encontrar @Lázaro do Carmo JR, Lázaro com S, tá? E a gente quer cada vez mais conseguir gente que faz e realiza desse jeito para estar no obcecado por negócios. Porque não existe o social sem o capital, e o empreendedorismo é a mola mestra do social no planeta. Não dá para ajudar sem construir antes. E é isso que a gente acredita. Passa a seguir lá, @Capital Upgrade Oficial. E também, quisermos seguir, @Paulo V Porto. Gostou desse bate-papo? Tem muitos outros aqui. Coloca nos comentários quem você quer saber por trás do empreendedor, por trás daquela empresa de sucesso. Coloca aqui, que aí, quem sabe, essa pessoa que você quer conhecer mais do mercado, mais dos acertos, mais dos erros, a gente não traz para bater um papo e descobrir os obcecados por negócios ao redor do Brasil. E nos vemos no próximo episódio. Até lá, gente.